Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipelli. E aí, meu amigo Milton? Bem, muito obrigado. Vamos trabalhar hoje, é o programa de número 105. 105. 105. Pela oportunidade de desejar aos nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre. 105 já passaram mais de 2 anos, né, Milton? É bom. Né? Falamos sobre diversos programas, sobre diversos temas, como mencionamos no programa anterior, né? E lembramos aos nossos companheiros que queiram acessar os nossos programas anteriores, que estão todos à disposição no nosso site kardec.tv, www.kardec.tv. Mas vamos voltar aqui à nossa vida normal, né? Porque o programa anterior foi um pouquinho diferente. Mas vamos hoje atender mais uma pergunta que nos foi encaminhada. Podemos, senhor Milton? Podemos, sim, vamos ver. Então o nosso companheiro diz assim: ressurreição e reencarnação é a mesma coisa? Né? E aqueles que quiserem estudar sobre essa questão poderão fazê-lo na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4. É, né? Porque Kardec trata dessa matéria. Dessa questão. Trata dessa matéria. Está bem. Então, como nós vimos da leitura, se a gente lê, vai observar isso, claro, né? Nesse capítulo, a ressurreição era uma crença dos judeus, adeptos do judaísmo, os hebreus, adeptos do judaísmo. E a concepção judaica, segundo Kardec pôde entender, era do dogma da reencarnação. De antigamente era assim que se compreendia. Depois foi sendo alterado ao longo do tempo, como tudo, não é? Então a diferença é assim. A pergunta é a mesma coisa? Resposta lacônica: não, não é a mesma coisa, porque a ressurreição, do ponto de vista da ciência, significaria o retorno do espírito ao corpo já morto. E isso é impossível. Segundo a ciência, paralisadas as funções, o espírito, o corpo não tem como reativar, né, a vida, não há mais vitalização. Não tendo, é impossível, embora as pessoas queiram se referir por vezes a fatos, inclusive narrados no Novo Testamento, e com base nessas narrativas históricas, pretendem comprovar que seja possível. Mas não, ressurreição não é possível porque se refere ao retorno, agora vou usar a concepção espiritualista, o retorno da alma ou do espírito no mesmo corpo depois deste ser decretado como morto pela ciência. Então não há possibilidade. E reencarnação é a volta do espírito em um novo corpo especialmente confeccionado para atender ao novo projeto de retorno do espírito à existência corpórea. Isso é a reencarnação. A palavra reencarnação, prefixo re, significa já voltar mais de uma vez a encarnar. Por isso é que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele tomou cuidado de dar aquele título de pluralidade das existências. Porque a vida é uma só. O que nós temos são várias existências. Com o tempo a gente vai habituar a pronunciar-se bem a respeito disso. Falar, eu tenho uma vida, mas muitas existências. Eu não tenho esta vida, que normalmente nós usamos essa expressão um tanto romântica, mas ela não é verdadeira, não é? Não é esta vida, é esta existência, porque a vida é desde quando o espírito é criado. Os próprios espíritos superiores da codificação, né, dizem que se você usar as palavras corretas, a gente não se confunde, né? E só para lembrar, Milton,
lá atrás, até, se não me falha a memória, o ano 553. 553, está vendo? O Milton lembra, tem ideia, bem, os pensamentos bem centrados. Não, eu só lembro do número. Sabe? A ideia para os judeus da ressurreição significava a mesma coisa que para nós hoje significa a reencarnação. Né? O pensamento deles com relação à ressurreição era de reencarnação. Depois, por uma certa circunstância, não me lembro bem o faraó lá da época, por conta de uma mulher que tinha, né, dizendo que no futuro ia reencarnar, ia ter que ter efeitos e tal, que a gente pagava. Aí falou, não, vamos tirar fora, né, essa questão aí das escrituras, porque assim não tem que, a coisa não vai funcionar desse jeito. Como se Deus fizesse as coisas do jeito que a gente quer, né, Milton? Que não, a humanidade não siga leis universais, leis naturais, né? Mas era a ideia que se fazia, né? Um dos imperadores, né, de Césares, com certeza, entendendo bem desse assunto da reencarnação, fica fácil a gente entender também por que se tinha essa ideia da ressurreição. Então, alimentada a ideia pela religião, a gente até compreende, mas já não dá para compreender isso do ponto de vista da ciência, porque a ciência ela ajuda muito a gente a entender o significado da vida e o mecanismo da vida, não é? Então, se sabe que nós temos o momento do nascimento e depois o momento da morte. Quando se faz referência a alguns fatos narrados no Novo Testamento, como por exemplo a da chamada ressurreição de Lázaro, é que ele não estava por certo morto. Efetivamente, né? Definitivamente não. E Jesus, ele, como estava distante, quando for anunciar, olha, estão precisando de você lá na casa de Lázaro, porque eles tinham um conhecimento, porque ele morreu já há 3 dias. Então, quando Jesus ele tem aquela conduta, aquela atitude de ir realmente até lá, é porque Jesus era dotado da clarividência no mais alto grau, nós já sabemos disso. Então ele indo perispiritualmente, ele se deslocou perispiritualmente, o seu perispírito, ele foi até lá e naquele instante ele viu que ele não estava definitivamente morto. Por isso que ele depois indo, faz realmente o chamamento de Lázaro, e isso, claro que assombrou todo mundo. Isso é um espetáculo espiritual digno de ser visto e revisto, porque aí está um grande significado, tanto do que significaria também aquele momento, como do poder de Jesus, como clarividente de observar isto. E como ele tinha uma força moral muito grande, sua presença se impunha fortemente, Lázaro, se rendendo a esta influência, então retorna, recobra aquela condição vital e ele então se levanta, e é nisso só que a história registra, mas não tem jeito de explicar isso nos detalhes espirituais suficientemente capazes de esclarecer o público. E aí a pessoa acredita num monte de coisa que... Por isso Jesus simplesmente diz, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Sabe? Ele entende isso, entende que o espírito está ligado ao corpo, mas distante do corpo, né? E por esse fato ele estava padecendo dessa enfermidade, de uma enfermidade, então é onde as pessoas achavam que ele já estava apodrecendo, mas no fundo ele estava sofrendo de uma doença muito grave, por sinal. Uma outra questão que as pessoas falam, né, sobre o Novo Testamento e a história, né, é o caso de Elias e de João, né? João Batista. João Batista. Então, nós vemos algumas crenças, né, dizerem que João Batista era Elias e tal, mas eles
eu acho que não se dão conta do que é isso, né? Do que vem a ser isso. Aí você pergunta para a pessoa que é ligada àquela crença, você acredita em reencarnação? Não, mas João Batista era Elias. Como é que pode, se eu acredito que João Batista era Elias, eu tenho que acreditar na reencarnação? De alguma maneira, existe essa concepção. Mas Jesus afirma claramente isso, de que o João Batista era Elias. João Batista foi um espírito de grande conhecimento, né? Sua mãe era uma professora, uma educadora, lá, e o seu pai era um profeta, um mestre, né? Lá na sinagoga. E ele, João Batista, então, tinha uma formação familiar muito boa e era um rapaz muito preparado, né? Ele era primo de Jesus de segundo grau e eles se conheceram na infância, mas depois cada um foi para caminhos diferentes. A presença dele no Novo Testamento, ela é muito boa, forte mesmo, porque ele é tido como um anunciador da vinda do Messias. Da vinda do Messias. Só que o Messias que acreditava João Batista era o do Messias libertador do povo judeu em função da submissão aos romanos. Ele achava que haveria um momento do retorno, do nascimento desse Messias. E é curioso o que se passa, porque ele é tão forte a presença dele na história de Jesus, que Jesus se vê obrigado, pela natureza dos fenômenos, a confirmar que ele realmente havia sido o profeta da antiguidade, profeta do ano 700 lá da antiguidade. E tem toda uma história, inclusive, por que João Batista morreu decapitado, né? Não tem? Porque tinha alguma relação com a morte de Elias, ou que Elias teria feito? O que se sabe, que se retira, acho que é melhor dizer assim, das informações, é de que ele foi veemente no discurso que ele fazia, porque ele teve antes lá no deserto, ele pregava no deserto e depois ele vai lá para as margens do Rio Jordão. E ele usa de um recurso de marketing, né, que é o batismo. O batismo chama a atenção, é uma coisa forte. Então ele é inaugurador, porque Jesus não batizou ninguém. Ele só se submeteu ali porque ele percebeu o marketing do João Batista, muito forte para chamar, porque eram milhares de pessoas que iam. E ele falava muito fortemente, era um homem de uma complexão física avantajada. E ele tinha na voz eloquente, porque ele se insurgia contra a religião, os religiosos. Eu acho que é melhor dizer que ele se insurgia contra os religiosos, que além de contar mentiras, se aproveitava da ingenuidade do povo. Se insurgia contra o Império Romano, porque estava submetendo o povo judeu. E ele queria, então, clamar que haveria o nascimento do Messias como libertador do povo. Então ele aguardava um libertador do povo judeu. Não é o Messias religioso que as pessoas imaginam, não. Porque Jesus não veio para libertar o povo judeu como o João Batista, tanto que João se decepciona no início com a atitude de Jesus, porque ele pensava no aparecimento de um guerreiro, de um líder guerreiro, e aparece um homem manso, doce, falando de coisas diferentes. Então mas imediatamente, quando ele reconhece no seu primo de segundo grau uma qualidade superior no discurso, ele vendo isto com justeza, inclusive, e percebendo fortemente a liderança espiritual de Jesus, ele já começa a mudar a sua postura. A mãe de João Batista, que era Isabel, né? Isabel. E era prima de Maria. Era isso? Maria. E disse que elas tiveram um contato, inclusive, as duas grávidas que
Jesus e João Batista tinham a idade muito próxima, né? O João Batista era mais velho do que Jesus. Ele nasceu primeiro, né? Mas a idade deles era muito próxima, né? Próxima, sim, mas ele nasceu primeiro. Ele era mais velho do que Jesus. Era maior, inclusive, do que Jesus, fisicamente. Mais forte, mais né? forte. E ele ajudava o trabalho do pai lá com os animais, ele era criador, tinha uma fazenda, né? Já no caso de Jesus tinha uma carpintaria. As mãos de Jesus eram cheias de calo, porque ele tinha que ir na floresta lá derrubar madeira, derrubar árvore, depois limpar. O trabalho dele era duro. Ele ganhava, o salário dele era produto do seu trabalho. Mas as pessoas às vezes têm ideia que Jesus veio no mundo meio a passeio, né? Nunca fez nada. Suava bastante. Trabalhou muito, né? Tomou muito sol para poder realmente fazer o seu trabalho junto do pai. O pai era um carpinteiro e fazia trabalhos até para a obra, para a construção das casas e tudo, né? E Jesus ajudava. Então a gente vê que os dois eram trabalhadores, só que de diferente situação. Mas o João Batista teve um papel importante nessa história da vinda, na história de Jesus. Só que ele acreditava que quando ele quando ele olhou e viu Jesus, porque Jesus usou de uma estratégia também para vir pouco a pouco em direção a ele ali no Rio Jordão, pouco a pouco, né? E pedindo licença para as pessoas para chegar até o João Batista, que está uma quantidade grande de pessoas ali no rio. E quando o João vê, ele reconhece espiritualmente Jesus. Olha, eu usei a expressão, reconhece espiritualmente, não é fisicamente, reconhece espiritualmente a figura de Jesus. E ele fica tocado por aquela presença. Então ele acha que chegou o Messias que iria libertar o povo judeu. Na verdade, Jesus não tinha essa missão de Messias do jeito que as pessoas imaginam. E desde sempre, né, Milton, essa história da reencarnação e da ressurreição vem aí atrapalhando, conturbando um pouquinho o conhecimento das pessoas, né, que se baseiam muitas vezes no Velho Testamento, no Novo Testamento, e não dão uma conotação real, e não percebem que a ciência traz hoje informações que são completamente contrárias a esta possibilidade. Tem gente que ainda acha que vai ressuscitar, né, em algum momento. Não, gente não, doutrinas. Né? Existem doutrinas religiosas que admitem essa possibilidade, né? Mas como a gente pode perceber, a ciência definitivamente demonstra que depois de morto e decomposto o corpo não existe possibilidade de retorno à vida. Mas é engraçado como ainda essas linhas de pensamento persistem, sabendo cientificamente que isso é impossível, mas eles persistem na ideia de que isso é possível. Bom, né? No meu entender, e é apenas de um estudioso desses assuntos, isso comprova as limitações dos espíritos durante a sua trajetória de evolução. É por admissão que os espíritos reencarnados têm ainda em relação às coisas espirituais. Então, nós temos que ter paciência para compreender essas limitações e também para entender que outros já têm outros conhecimentos mais avançados. Quando aquela hora você estava se referindo ao ano de 500, e eu falei que era 553, e eu pensava que você estaria falando a respeito da admissão da reencarnação pela Igreja Católica, porque o catolicismo admitiu a reencarnação até o ano de 553, conforme o Leon Denis escreve muito bem, depois das suas pesquisas, no livro Cristianismo e Espiritismo. Então, até esse ano, existia uma doutrinação
do catolicismo sobre reencarnação. A partir daí, pelo fato que você mesmo mencionou, então deixou-se de ser aceito pela religião católica a reencarnação. Agora é curioso, muitos católicos acreditam na reencarnação. Mas curioso também é que muitos de nós acabamos acreditando em algumas coisas porque alguém disse algum dia, né? Nós vemos até os espíritas, por mais que a doutrina oriente para que nós façamos o uso da razão, acreditamos em certas coisas que são completamente descabidas com os ensinamentos dos espíritos superiores, né, Milton? Mas isso é uma outra história para um outro dia. Um outro programa. Outro programa. Estamos chegando ao final aqui de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Gostei muito desta nossa conversa, deu chance de nós nos lembrarmos de fatos importantes para a nossa vida. Pela oportunidade, muito obrigado e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos que as palestras públicas da nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, são realizadas às quartas-feiras, a partir das 19h30, e às sextas-feiras também, a partir das 19h30. No nosso site, sociedadespírita.com.br, você vai ver o nosso endereço, a localização, os meios de chegar até a nossa casa. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.